Graças e paz, amados, estamos de volta aqui com mais um estudo bíblico. Hoje vamos continuar em Gênesis. Estaremos meditando no capítulo 6 e 7, com o título ou tema A Maldade da Raça Humana e o Dilúvio. Eu vou fazer uma resenha bem rápido dos capítulos 6 e 7, para depois a gente discorrer da mensagem aos nossos corações. Que o Espírito Santo nos ajude. Resumo. A corrupção humana tornou-se muito grande. Por isso, Deus resolveu essa situação por meio de um juízo cataclísmico. O dilúvio, que varreu toda a vida humana, exceto o justo Noé e sua família, serve como uma poderosa declaração bíblica de compromisso de Deus em julgar o pecado no final da história. A preservação de Noé e sua família é uma declaração igualmente poderosa do compromisso do Senhor em salvar aqueles que lhe respondem por meio de uma fé obediente. Estes capítulos abordam a determinação de Deus, em agir. Relata também os esforços dos anos de Noé em construir uma grande embarcação e descreve os resultados do dilúvio. O esboço, para a gente fechar essa introdução. A corrupção total da humanidade. 2. Deus fica descontente com a humanidade, mas se agrada de Noé. E 3. Deus anuncia o dilúvio. Então, agora, vamos começar a discorrer. Eu coloquei alguns pontos assim como destaques. Então, primeiro vamos falar da maldade e violência, né? Que essas são as palavras-chave, né? Vamos dizer assim, chave, que caracterizaram os pecados que causaram o dilúvio em Gênesis. Olhando pela Bíblia, o que nós temos como maldade? Atos criminosos que violam os direitos dos outros e tiram proveito do sofrimento deles. E a violência? Atos deliberadamente destrutivos que visam prejudicar outras pessoas. Então, com essas maldades e com a violência, isso acabou aguçando, né, a ira de Deus em provocar o dilúvio, né, por causa da maldade do ser humano, né, porque Deus estava vendo que tudo estava se perdendo, que não tinha mais amor, que todos viviam deliberadamente. Trazendo pra gente agora, tá? Quando qualquer sociedade, vamos ver se tem alguma diferença em há 4.000 anos atrás, tá? 4 e pouquinho, para nossa realidade agora. Quando qualquer sociedade ela é marcada por situações frequentes de maldade e violência, corre um grande risco de receber o juízo de Deus. Vou repetir. Quando qualquer sociedade é marcada por situações frequentes de maldade e violência, corre o risco de receber o juízo de Deus. Eu pergunto para nós, para você, está tendo alguma diferença do tempo do dilúvio para nossos dias atuais? Em relação à maldade, em relação à violência, em relação ao esfriamento, ao sentimento, à falta, ao altruísmo, a todas as qualidades benéficas do ser humano. Está tendo alguma diferença? Porque de 4.000 anos para cá, a gente vê o dilúvio, onde Deus exterminou todos, só deixou o justo Noé com a sua família, para hoje.
Não vejo muita diferença nessas violências, nessas maldades e em outras dificuldades aí que a gente vê em relação de ser humano para ser humano, né? Então, outro destaque que eu coloquei aqui, ó, destaque importante, um exemplo, que foi Noé. Noé, ele deve ser honrado por sua constante fidelidade. Gente, para pensar um pouco. Olha Noé, no tempo de Noé, como é que estava a população, o mundo. Depois vocês vê os detalhes, tá? Leem o capítulo 6 e 7. Aqui eu fiz uma resenha do capítulo, mas dá uma lida para você ver os detalhes. Noé, ele trabalhou 120 anos na construção da arca, porque Deus falou com ele. E pela fé, Noé foi muito obediente. Então você imagina o Noé fazendo uma arca, onde todo aquele povo com certeza debochava dele. E ele firme no propósito de Deus para a vida dele e da sua família. Porque o Noé, na verdade, foi o quê? O precursor da continuidade do mundo, né? Houve o dilúvio, a água subiu e só entrou a família na arca com os animais. Então, começou um novo mundo, onde estamos aqui hoje, né? Nós somos descendentes. Então, voltando, ele trabalhou 120 anos na construção da arca. Noé deve ter sofrido zombaria, sem piedade dos seus vizinhos, das pessoas que passavam por ele. Nenhum deles respondeu às suas advertências acerca do juízo divino. Com certeza, Noé pregava, Noé falava de Deus, mas ninguém estava interessado em se converter, né? Não estavam interessados, só estavam interessados no momento do que viviam, nos prazeres ali da carne, nos prazeres. Era a vida normal, gente, como é que hoje? Casamentos, namoro, todo mundo correndo atrás dos seus interesses próprios, esqueceram da divindade de Deus. Contudo, Noé não deixou de confiar em Deus. Então, por isso que, amados, nós não podemos em nenhum instante distanciar do Senhor. Não podemos, porque se a gente distanciar do Senhor, a gente fica presa fácil para o inimigo e começa a entrar em conformidade com essas coisas do mundo, que essas coisas do mundo não agradam a Deus, né? São contrários ao reino, e a hora que vê, nos perdemos. Então não podemos sair da presença do Senhor. O que Noé fala mais pra gente aqui, ó? O exemplo dele, ó. Noé foi salvo pela graça, um ato de soberania divina. Noé não deixou uma vez sequer de confiar em Deus. Ele manteve firme no propósito, firme na fé. Manteve uma postura obediente com Deus. Obediente, gente. Como é que está a nossa obediência? Como é que está a tua obediência com Deus? Tem respeitado os não de Deus para a sua vida? Ou tem reclamado? Ou até virado as costas para Deus? Lembra que essa atitude não é a mais sadia. Porque Ele vai cuidar dos que são filhos dele. Amados, nós percebemos a qualidade de nossa fé quando passamos por provações. Vamos ler Tiago, capítulo 1, versículo 12. Feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Depois eu coloquei outro versículo aqui também, ó. 1 Pedro, capítulo 1, de 6 a 7, ó.
1 Pedro, capítulo 1, de 6 a 7. Que Deus fala para nós aqui. Alegre-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa de dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Olha o que Pedro fala aqui pra gente. 1 Pedro, capítulo 3, 20 a 21. Ó. 20. Ele foi escolhido por Deus antes da criação do mundo e foi revelado nesses últimos tempos em benefício de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou e lhe deu glória. Assim, a fé e a esperança que vocês têm estão firmados em Deus. Então, Pedro vê a arca como um símbolo da salvação. Deus levou a família de Noé, pela fé de Noé, em segurança a um novo mundo pós-dilúvio. Então aqui, amados, a arca, ela realmente simboliza, né, a salvação. E agora vamos para o último destaque desse estudo. Deus, ele é misericordioso e não deseja que as pessoas morram. Ele não quer que você morra. Ele não quer que você perca a salvação. A salvação é para todos. Jesus morreu por todos. Mas essa, vamos dizer, essa decisão cabe a você tomar. Você que tem que abrir o coração, aceitar Jesus e mudar de vida. Porque aí você, quando sair dessa barraca, essa barraca, você vai estar na eternidade com Cristo, com Deus. Não crendo, infelizmente, vai perecer e vai para o inferno. Eu fico com a palavra, porque ela é verdadeira. Eu fico com a palavra que está na Bíblia. Eu creio. E você só vai acreditar nessas palavras se você, pela fé, entregar a vida ao Filho. Que aí o Espírito Santo entra dentro de você e abre a tua mente. Senão você vai continuar falando que a Bíblia foi escrita por homens. Agora, quando você tem o Espírito Santo, você vai entender que a Bíblia foi escrita por homens, dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Então vamos continuar aqui. Porém, sua paciência tem limites. Então, Deus é misericordioso e não deseja que as pessoas morram. Porém, sua paciência tem limites. 1 Pedro, capítulo 3, de 18 a 20, vamos ver o que o Senhor fala para nós. 1 Pedro 3, 18 a 20, ó. Pois o próprio Cristo sofreu uma vez por todas pelos pecados, um homem bom em favor dos maus, para levar vocês a Deus. Ele morreu no corpo, mas foi ressuscitado no Espírito. E no Espírito foi e pregou aos espíritos que estavam presos. Estes eram os espíritos daqueles que não tinham obedecido a Deus, quando ele ficou esperando com paciência nos dias em que Noé estava construindo a barca. As poucas pessoas que estavam nela, 8 ao todo foram salvas pela água. Olha isso. Então Cristo foi na cruz há 2000 anos atrás. No terceiro dia ressuscitou. Neste período, o que ele está falando aqui? O Senhor Jesus Cristo, ele desceu lá no confim dos infernos e foi avisar para os antediluvianos, né, foram os que morreram no dilúvio por não crer em Deus, que ele era Jesus Cristo, que ele era Deus. Então, foi comunicar que realmente tem
um propósito, que tem Deus, que tem um juízo que está por vir. Só que esses que estão lá, a gente chama de Hades, porque o inferno ainda não foi aberto. Esses que estão lá, eles estão, vamos dizer, num camarote. Já foi em show? Então tem o camarotinho, você fica lá igual, né? Curtindo ali, né? Isoladamente, vamos dizer, numa privacidade melhor. E embaixo está o show. Mesma coisa, o Hades são para aqueles que morrem hoje, sem Cristo, eles ficam nessa plataforma. Depois que terminar todo o processo do plano de salvação, aí vai abrir o lago de fogo. A hora que abrir o lago de fogo, esses que estão no Hades serão jogados eternamente lá. Esses são os que não crêem em Deus. Esses são os que não crêem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, a salvação é para todos. Só não vai quem não quer. Então aqui, o que Pedro está falando para a gente? Ele nos ensina que foi Cristo que, por meio de Noé, que por sua vez era inspirado pelo Espírito Santo, pregou a mensagem aos antediluvianos, que eu acabei de falar. Estes, contudo, a rejeitaram e foram condenados, infelizmente. Quantos não estão morrendo hoje, nesse exato momento, estão morrendo sem Cristo? Infelizmente, morreu sem Cristo é morte espiritual. Vai lá para onde estão os que foram antediluvianos. Vai juntar eles para aguardar o juízo final. A sentença ser decretada e viver eternamente no inferno. Infelizmente. Então, aqui, amados, 2 Pedro 2,5, acompanha comigo aí, 2 Pedro 2,5, ó. Mais um versículo aqui, para o Espírito Santo falar aos nossos corações. Deus não deixou escapar o mundo antigo, mas trouxe o dilúvio sobre o mundo dos que não queriam saber de Deus. A única pessoa que ele salvou foi Noé, que anunciou que todos deviam obedecer a Deus. E Deus também salvou mais outras 7 pessoas. Então, Deus, além de salvar Noé, ainda salvou toda a tua família. Então, meu amigo, se você é salvo, tem Cristo, e está com a família, e tem a família ainda que é descrente, não perde a esperança não. Continua firme na fé. Deus, ele tem a promessa de salvar tu e tua casa, mas continua firme no propósito, em oração, na confiança total do Senhor, que ele proverá. Vamos finalizar? Terminamos, irmãos, com uma reflexão que eu quero deixar para os irmãos. A arca, ela representa Cristo e as águas representam o julgamento de Deus. O Senhor Jesus sofreu o dilúvio divino no Calvário. Aqueles que creem em Cristo estão salvos. Mas os que não creem já estão condenados. Então, para a gente fechar, vamos no versículo 1 Pedro 3:21. E aqui a gente vai terminar. 1 Pedro 3:21. Aquela água representava o batismo, que agora salva vocês. Esse batismo não é lavar a sujeira do corpo, mas é o compromisso feito com Deus, o qual vem de uma consciência limpa. Uma consciência limpa. Essa salvação vem por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que foi para o céu, está ao lado direito de Deus. Então, amados, esse breve estudo de Noé, né, essa experiência, essa realidade que Noé viveu, né, de preservar a fé, então que a gente cresça, aumente a nossa fé, a perseverança na nossa caminhada, porque está faltando pouco. Fica firme. Jesus está para tocar trombeta a qualquer momento, para arrebatar a igreja. E que você seja a igreja. Se você está desviado, volta. Se você caiu, levanta.
O Senhor restaura, o Senhor levanta o teu altar. Só que você precisa dar esse passo. E você que não conhece a Cristo, entrega a tua vida a Cristo. É de graça. Ele não quer saber que pecado você cometeu, o que você fez. Desculpa a expressão, isso não interessa para ele. Ele quer o teu coração, a fé verdadeira, o arrependimento verdadeiro. E você vai ser lavado pelo sangue e vai se tornar um novo homem. E está apto para entrar no céu. Amém, irmãos? Fiquem com Deus e voltamos logo com mais estudo da palavra. Um abraço.